Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, meus queridos? É a segunda parte do vídeo. A segunda parte do vídeo, a gente demos início a respeito sobre a criação e a criação de Deus, né? Deus criando o ser humano, né? E concedendo a ele poder, autoridade para governar ou para reinar ou dominar. Temos aqui agora, em mãos aqui aberto, tenho, graças a Deus, a carta aos Romanos, capítulo 13, amém? Glória a Deus, Romanos, capítulo 13, epístola ou carta. O tema fala dessa maneira, dessa forma: a obediência às autoridades. Lembrando que essa daqui, em minhas mãos, encontro com a Bíblia Almeida atualizada. Então essa versão tá, o título aqui, ó, a obediência às autoridades, verso 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Verso 2: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. 3. Porque os magistrados, ou seja, os juízes, os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e assim, quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Verso 4. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo ou sem causa que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus para vingador, para castigar ou punir quem pratica o mal. 5. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor, que é o respeito, né? Ou seja, da punição, que é o castigo, mas também por dever, obrigação, né? Ou pela consciência, né? 6, verso 6. Por isso também que vocês paguem imposto, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Esse é o versículo 6, vou estar repetindo, amém? Glória a Deus, verso 6, vamos lá repetir. Romanos 13, 6. E por isso também que vocês pagam imposto ou tributo, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo, ou seja, atuando constantemente a este serviço. Verso 7. Pague a todos o que lhe é devido, a quem tributo, que é imposto, tributo, a quem imposto, e a quem, aleluia, respeito, e a quem honra. Amém, meus amados? Então a gente, voltando ao princípio da explicação de Gênesis capítulo 1, ali a criação de Deus, e o ser humano está incluso nessa criação. O homem está incluso como não criador, nós, mas como criatura, ou seja, Deus tem domínio sobre a sua criação. Deus manda na sua criação. Deus controla a sua criação. Deus é responsável pela sua criação. E o ser humano, nós somos responsáveis de uma certa forma por obedecer a Deus, por honrar a Deus. Amém, querido? Lembrando que o tema sobre esse vídeo é governo. No princípio, Deus vai e ele concede a Adão domínio. Ele dá dominação para Adão, território para o homem Adão. Mas antes de Deus dar o território para Adão, Deus cria Adão, Deus forma Adão. Então Deus mostra para Adão que Adão sempre vai estar abaixo de
Deus. Adão nunca vai estar acima de Deus, porque Deus é criador e o homem é criatura. Então nós, todavia, segundo a Bíblia, o nosso dever é procurar conhecer pela Bíblia e obedecer e se sujeitar a Deus, que é a maior autoridade na terra, debaixo da terra e acima do céu. Cristo é a maior autoridade. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a suprema autoridade, tá? Aqui na terra, debaixo da terra e no céu. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. Ela é a autoridade máxima. Ela é o livro ou a carta magna. Magna é a Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 13, glória a Deus. Então Paulo aqui vai falar, o apóstolo Paulo, a respeito, todo homem esteja sujeito às autoridades, ou toda alma esteja submissa a Deus. Essa versão é atualizada aqui, ela se encontra, o título, a obediência às autoridades. Na versão ou tradução, a revista corrigida, ela está escrito, toda alma esteja sujeita a Deus. Então nós vamos entendendo que Paulo escrevendo essa carta pela inspiração do Espírito Santo, Paulo trata com os romanos em relação às autoridades. Só que Paulo já tinha se convertido. Paulo já estava convertido a Cristo com uma mente renovada e transformada. Romanos capítulo 12, 2. Paulo já tinha recebido a mudança na sua mente, a transformação na sua mente. E Paulo já tinha recebido a renovação em seu entendimento. Agora é um Paulo renovado e transformado. A mente ou o pensamento de Paulo. E Paulo vai escrever falando sobre as autoridades. Só que Paulo, aqui a princípio, povo de Deus, igreja, vocês que não são igreja, mas que exercem governo no mundo, vocês que têm autoridade em mão, poder para governar, vocês precisam conhecer a verdade verdadeiramente, tá? Como a Bíblia mostra. Então aqui Paulo vai falar primeiramente nesse versículo, verso 2 e 3. Louvado seja Deus. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Que todo homem ou toda alma esteja submissa ou sujeita a Deus. Versículo 13, 1. Versículo, aleluia, 13, 1. Versículo 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem à ordenança sobre si mesmo, atrairá ou chamará condenação. Romanos capítulo 13, versículo 2, Paulo está falando sobre o ser humano, conforme lá o início de Gênesis, sobre a criatura que Deus criou. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem do pó da terra, o homem não tinha o fôlego de vida, o homem estava sem vida, o homem ainda não era uma pessoa, mas ele era simplesmente um boneco de barro, era só o barro. Então ele passa a ser, glória a Deus, um ser humano ou um ser com vida, após o Senhor Deus soprar nele o fôlego, ou a vida, ou o espírito, botar o espírito dentro dele. Então ele passa a ser o quê? Uma alma vivente, um ser vivente. Amém? Louvado seja Deus. Aí Paulo, vamos entender o que Paulo está falando, tá? Que, com base na Bíblia, que todas as pessoas, todo homem necessita e precisa ser sujeito ou submeter a Deus, porque Deus ele é Senhor e Criador. Amém? Esse versículo aqui, Romanos capítulo 13, 1 e 2, Paulo está falando sobre, não só eclesiasticamente dentro da igreja do Senhor, sobre a teocracia, a soberania do governo de Deus dentro da sua igreja. Deus é soberano. Então, a teocracia, o governo de Deus dentro da igreja, ou seja, Paulo vai falar sobre eclesiasticamente? Não. Paulo vai falar sobre o próprio Deus. Deus é a maior autoridade espiritual. Deus está acima de tudo e de todo. E todos os governos, todo homem, aleluia, ou entidade que exerce governo, que tem nas mãos o poder para governar ou para atuar, qualquer região ou território, a Bíblia mostra muito claro, é preciso submeter-se, sujeitar à maior autoridade, que é quem? Deus. E Deus ele é Espírito, Deus é o Pai dos Espíritos, Deus é superior a todos os governos, ou seja, o governo de Deus está acima de todos os governos, sobre governos literais
ou governos espirituais. O governo de Jeová está acima de todos eles, ou seja, Deus é maior acima de todo e de todo, ou seja, o governo de Deus abrange céu, terra e as profundezas, regiões. Deus governa tudo, a soberania do governo de Deus é o que está na Bíblia, no Salmos 24, né? Deus é soberano acima de tudo e de tudo. Então essa tarde o estudo é sobre governo, meus amados. É preciso o ser humano entender, independentemente da posição, do lugar que ele está, que ele ocupa, ele tem que entender, todos nós, que o nosso lugar é o pó, é a cinza, é o barro, como está em Gênesis capítulo 3. Deus formou o homem do pó da terra, nós somos pó. Deus falou para Adão, primeiro homem, Adão. Deus falou assim: Adão, tu foste tirado da terra, eu te formei da terra, tu sois pó, e tu serás reduzido a pó, tu vai voltar para a tua casa terrena, que é a terra, o pó. Querido, não importa, louvado seja Deus. Vamos resumir esse vídeo. Querido amado, é o que Deus tem tratado com o pastor aqui Severino. Querido, hoje nós estamos vivendo um tempo que Deus não está nada, entendeu? Deus não está nada de bem com a criação, que somos nós, ou seja, o ser humano. O ser humano hoje, ele se assenta em trono, com poder nas mãos, com governo. Quando ele não quer ser semelhante a Deus, ele quer ser mais do que Deus. E mais do que Deus ninguém é. Igual a Deus ninguém vai ser, porque nós somos criatura. Glória a Deus, nós somos ser humano reduzido a pó e a cinza. Deus é Senhor e Criador. Querido, querida, você que está sentado em governo do mundo e na igreja. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o povo que Deus separou na terra. A igreja é a tribuna do Senhor. A igreja tem dentro da igreja a maior autoridade, que é o Espírito Santo e a Bíblia. É a maior autoridade. É o Espírito Santo e a palavra de Deus. É a maior autoridade. Nós, como igreja, como os filhos de Deus, nós temos que entender que o nosso lugar é o pó. Nós temos que descer a casa do olheiro, para ser resfeito nas mãos de Deus, trabalhado nas mãos do Senhor como tribuna do Senhor, mas uma tribuna reformada, remodelada e transformada, e o nosso lugar, nossa posição é submissão a Deus. Romanos capítulo 13, sujeição a Deus, porque o governo de Deus é superior dentro da igreja e para aqueles que estão no mundo. Aí nós temos o governo do mundo, a autoridade do mundo, que não querem se submeter a Deus, querem ser mais do que Deus, querem sentar no lugar de Deus, querem parecer com Deus, querem dominar a terra. Querido, só tem um que domina a terra, o céu, o universo, e debaixo é o Espírito Santo com a Bíblia Sagrada. Não é porque Deus deu poder para o homem dominar, que o homem se sente direito de ser dono da terra e dono da criação que Deus criou. Dono é Deus, Criador é Deus, Senhor é Deus, Deus é o maior. Louvado seja o nome de Jeová. Oh, glória! Deus da providência. Olha, aleluia! Deus está sentado no seu mais alto trono sublime. Deus está acima de tudo e de todo. Toda a criação geme. Está na Bíblia. Sofre, padece. Aleluia! Mas um dia a criação vai estar perante o Criador. Nós vamos estar perante Deus literalmente, porque espiritualmente nós já estamos. A igreja do Senhor. E toda a criação está na Bíblia, vai comparecer a Deus para prestar conta, dar conta das ações, dos atos, atitude e procedimento de obras aqui na terra, que tem dono. O dono da terra é Deus, o dono da terra é Deus, o possuidor da terra é Deus, que é o dono da terra é Deus. Quem são os filhos da terra, com base na Bíblia, é os crentes, é os cristãos. Deus nos recebeu como filho, por a doação, somos adotados, somos doados em Cristo. Nós, e não sentimos esse direito de ser dono da terra, porque a terra tem o proprietário é Deus, é só um dono, que é Jeová. Ele é o dono da terra e é o dono da criação do ser humano. Deus é dono. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vimos hoje, igreja, povo de Deus, e vocês não são povo de Deus, vocês querem parecer com Deus, vocês querem ser dono, aleluia, da criação. Dono da criação é Deus. Olha, querido, o nosso lugar, ou seja, glória a Deus, o lugar da igreja, da tribuna igreja, da casa de Deus, dos filhos de Deus, o nosso lugar é procurar na Bíblia como devemos honrar a Deus, como devemos obedecer a Deus. Nós devemos cada dia procurar o lugar que Deus colocou a gente. É um lugar de
Criador não, criação, servos, empregado, para obedecer a Deus, aleluia, para fazer aquilo que Deus manda. E vocês, governo do mundo, e vocês que são autoridade no mundo, será que vocês não entendem pela Bíblia Sagrada que vocês precisam chegar até Deus e reconhecer e descalçar os pés, reconhecer que Deus é maior, que Deus é superior, que Deus é dono não só da igreja, como Deus é dono de vocês, e o poder de matar, o poder de tirar a vida, só está nas mãos daquele que criou a vida. Quem criou a vida? Quem é dono da vida? É Jeová, é o Deus da Bíblia, é o Deus dos crentes. Quem dá a vida é o Deus dos crentes, é o Senhor Jesus, como está na sua palavra. Só que tem esse poder de matar, aleluia, é Deus, tem o poder de ressuscitar lá da sepultura, do pó da terra, como Deus levantou Adão do pó da terra. Só tem esse poder, é Jesus de Nazaré. Nada mais tem esse poder. Ressurreição, ressurgir do pó da terra. Ou seja, somente Deus. Não é a ciência, não é a medicina, não é a evolução, não é a tecnologia, não. Não é a tecnologia, não é a ciência, não é a medicina, não. E não é o homem. É Deus que tem esse poder de ressuscitar os mortos. É Deus que tem o poder de matar o que Ele deu vida. O Estado não tem esse poder. Qualquer outro órgão público não tem esse poder. Qualquer instituição não tem esse direito, não tem o poder de tirar a vida. Porque todo aquele que está tirando a vida, está matando, está na Bíblia Sagrada aqui. Vai prestar conta a Jeová. Vai dar conta a Deus. É crente e não crente. Vai dar conta a Jeová. É decreto, é leis humanas que libera, que concede, mata. Vai dar conta a Deus. É igreja, é Estado, é instituição, é Senado, é juiz, é promotor, é tudo. Só quem tem o direito de matar é aquele que deu vida, é Cristo Jesus. Vai todos comparecer ao tribunal de Jesus, está aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Segunda a carta aos Coríntios 10, segunda aos Coríntios 10, aleluia, 5, 10, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para resumir esse vídeo, segunda aos Coríntios 5, 10, vamos resumir esse vídeo. Aleluia, glória a Deus. Segunda aos Coríntios 10, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ausente do corpo e presente com o Senhor. É o título. A segunda epístola aos Coríntios 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 10. Porque é necessário, é preciso que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que Paulo está falando para dentro da igreja, para a tribuna, para a casa de Deus, para os que estão em Coríntia, que é preciso, necessário que todos vão comparecer ao grande tribunal, ao tribunal do homem de branco, ao que tem o poder, ao domínio, a honra e a glória, que é de Jesus, é dele, e ninguém tira essa honra, esse poder que pertence a Jesus, a glória é dele, o poder é dele, tudo é de Jesus, tudo é dele, pertence a ele. Oh, glória! Deus da providência. E Paulo vai falar para a igreja, e para vocês que estão no mundo, nós que somos a igreja, agraciada por Deus, nós vamos comparecer ao nosso Rei Jesus, ao nosso Mestre, ao nosso Rei da Glória, e vocês que estão no mundo, é que vão comparecer para dar conta a Jeová. Então, querido, querida, nessa tarde, aleluia, que vocês reflitam nesse vídeo, vocês pensem, repensem, e tomem muito cuidado com os caminhos de vocês, com as ações de vocês, com os procedimentos, com as atitudes e com atuações em relação à atividade ou compromisso aqui na terra, porque toda a terra vai comparecer no grande julgamento final, para que Jesus vai julgar todos, dar o galardão de perdição, aleluia, ou salvação. Vai comparecer diante de Deus para dar conta, tudo e todos, não é só a igreja, é vocês do mundo, tá? Não é só as autoridades dentro da igreja que Deus levantou para governar o seu povo, mas as autoridades que estão no mundo vão dar conta a Jeová, que Jeová tem tratado e está tratando. A criação está querendo ser mais do que o Criador. Vigiai e orai, que o Senhor virá e todos vai dar conta a Jesus. Maior
é Jesus o grande, é Jesus o possuidor, é Jesus o dominador, é o Senhor Jesus, como está escrito aqui, ó, em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Aleluia. Quando o Senhor morreu e ressuscitou, ele falou para a igreja, na sua última reunião, ele falou: foi-me dado todo o poder dos céus e da terra, portanto, ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. A igreja precisa ensinar a Bíblia, atuar com a Bíblia, fazer discípulo para Jesus, ganhar alma para o Senhor, porque todo o poder e autoridade e dominação não está na mão do homem, está na mão do Senhor Jesus. É o que mata o corpo, está na Bíblia aqui, ó, e lança o espírito, o corpo, o inferno, ou pode levar para o céu tudo. É o Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é dada ao meu Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês e tenham uma boa tarde e aguardem o próximo vídeo.